Olá, paz a todos. Bom, boa noite, eu sou a Simone Mesquita e vou trazer aí a segunda parte da revelação que eu tive, da experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Detalhe, acordada. Então vamos lá, sem demoras, a essa segunda parte. O que aconteceu depois que eu entreguei a palavra lá pro irmãozinho que Deus pediu, né? Para os dois irmãozinhos que Deus pediu. Como eram pessoas do meu trabalho, né? O tempo, né, começou a passar os dias e eu comecei a sentir as retaliações, que daí você acha que você vai incomodar, né, ou você vai mexer com coisas do mundo espiritual e o inimigo não vai levantar o seu exército para acabar com a tua raça? Claro que vai, né, e principalmente eu, sem cobertura espiritual nenhuma, buscando a Deus no meu lar, buscando a minha palavra, pouco jejuando, né? Não tava com a prática de jejuar, eu tava mais naquela dieta alimentar que eu falei, e na minha prática de louvor e oração, mas mais louvor do que qualquer coisa. E aí, o que aconteceu? Por incrível que pareça, né? Começou uma perseguição dentro do meu trabalho. As pessoas começaram a me perseguir, né? Começou uma opressão muito forte e uma perseguição muito grande ali dentro. E o meu próprio chefe, meu supervisor direto, estava me perseguindo bastante, né? Enfim, rolou até uns assédios morais ali. Mas enfim, né? Não vai adiantar eu falar aqui nem nome, nem sobrenome, porque assim, com a graça que Deus me deu, eu tenho um coração perdoador. E sabe o que eu faço quando essas pessoas fazem isso comigo? Na hora eu fico brava, eu falo que eu vou fazer, que eu vou acontecer e eu não faço nada. Sabe o que eu faço? Eu entrego na mão de Deus. Porque eu tenho um Deus que ele tá vendo tudo o que acontece aqui. Então assim, meu coração é perdoador. E as pessoas, muitas das vezes, elas nos fazem o mal e a gente tem que pagar o mal com o bem. Que não vai adiantar eu me vingar do irmão que fez aquilo comigo, porque não vou fazer bem pra mim também. E também não adianta eu guardar um rancor aqui dentro que vai fazer mal pra minha vida. Então é isso que o inimigo quer, é isso que o exército do inimigo quer, que eles se alimentam muitas das vezes da raiva que a gente carrega dentro da gente, das coisas ruins que nos acontecem. Ela tá com raiva do outro. Então ódio é algo que a gente deve abominar das nossas vidas. Por isso a gente tem que pedir muito a ajuda do Espírito Santo de Deus para não carregar isso. Porque isso é complicado, né? E nada anda. Enfim, as coisas já não são tão fáceis, a gente fazendo, né, sendo reto de coração, sendo bom. Imagina quando a gente não é. A gente fica suscetível ao mal. E aí, eu entreguei na mão de Deus. Então, eu só tô pincelando essa parte porque foi o que aconteceu. Eu fui bem perseguida por pessoas dentro do local de trabalho, né? E eu comecei a ficar oprimida, chorona. Não, eu não chorava no trabalho, passei a chorar. Eu gostava de ir pro trabalho, eu passei a não gostar mais. E mais um detalhe, eu sempre vendia, né, todos os meses, e aquele mês que eu fiz isso foi o primeiro mês que eu zerei. Só que antes de eu zerar, né, foi todo um processo. Eu pedi um sinal para Deus. Deus me mandou um pastor, inclusive eu acho que ele é pastor, até hoje eu não perguntei, mas quando eu comecei a conversar com ele, ele disse que ele ia fazer a obra naquele final de semana na igreja e que não dava pra gente conversar. Eu falei, bom, ele é pastor. E aí eu até mandei a minha live lá do meu outro vídeo pra ele e eu vou mandar esse pra ele também. E na época eu cheguei a falar pra ele, puxa, você precisa fechar comigo, meu desespero foi tamanho, que eu abri pra ele o que tava passando comigo e que ele precisava me ajudar. E eu tinha pedido até um sinal pra Deus. Meu Deus, se não for pra eu ficar aqui mais, que eu também não venho dar mais nada. Ó, o que eu fui pedir pra Deus, né? E realmente esse foi o sinal que Deus me deu. Eu zerei ali dentro. Eu me apeguei a Deus, mas eu fui fiel, tá? Mesmo não vendendo e mesmo sendo perseguida, tendo uma perseguição espiritual ali, Deus, assim, permitiu para mim aprender, né, para que eu pudesse ver, né, e Deus permite que coisas aconteçam com a gente. E aí eu falei, puxa, que situação chata, né, e pedia muita força a Deus e tava chorando muito, fiquei meio depressiva, não tava fazendo bem pro meu psicológico, aí começou a me prejudicar no físico, porque primeiro vem no espiritual e depois se materializa pro físico. Né? E aí se materializou pro físico, e o que aconteceu? Eu comecei a bater de frente, comecei a falar, e aí me trocaram de equipe, já assim, logo que acabou o mês, eu não vendi,
Eu zerei pela primeira vez e fui trocada de equipe para tentar resgatar, né, o meu trabalho. E a situação ficou um pouco chata, né? Porque eu acabei falando, né? Não, eu encarei a situação. Foi isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei saindo desse local no susto. Mas hoje eu entendo que não foi no susto, que Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Então, Deus me tirou daquele local. Só que como que aconteceu as coisas? Lembra lá da chave que eu usei um mês antes, que eu poderia trocar de trabalho? Um cliente do qual eu vendi para ele, eu tinha ele no meu celular, eu acompanhava os status dele, e aí eu vi que tinha uma vaga de emprego, eu falei, poxa, que legal, não sabia que você contratava vendedor, achei que era só outro tipo de cargo, e ele falou, não, contrato, inclusive, poxa, gosto tanto do teu trabalho, você não quer fazer entrevista comigo aqui amanhã? E eu fui fazer a entrevista no dia seguinte nesse outro lugar. Tinha mais ou menos os mesmos benefícios da onde eu estava, e eu já não estava contente por conta daquela perseguição, né? Foi uma coisa que me abalou bastante e eu fui. E aí a pessoa gostou de mim e falou, poxa, vamos começar, gostei, pode começar essa semana, vamos, trabalha comigo. E assim, foi claro, uma decisão minha, ninguém colocou uma faca, né, você é obrigado a trabalhar aqui, não. Eu fui. E aí eu fui no outro dia no meu trabalho, pedi o meu desligue, né, e fui para esse outro local. Só que o que estava acontecendo na minha vida pessoal também? Porque o inimigo, ele não vem por um lado só. Quando ele vem com ataque na tua vida, ele vem por vários âmbitos. Que ele fala assim, para mim derrubar ela, eu preciso ir na parte profissional, eu preciso atacar a vida sentimental dela, eu preciso atacar tudo. E aí o meu filho não estava bem, meu filho mais velho estava com depressão, eu já sabia que ele estava depressivo, e aí ele foi fazer uns exames no médico, que fazia muitos anos que ele não fazia, ele desde os 9 anos tem medo de injeção, já com 20 anos foi fazer exame de sangue, e foi só entregar um exame que ficou faltando lá no posto. E eu naquela mesma semana, perdi praticamente assim, troquei de emprego, né? E a discussão em casa tava feia. A minha vida pessoal, tô eu aqui abrindo, tá? Quem não tem problema em casa, né? Que é casado há muitos anos. E assim, a discussão foi bem delicada, né? A ponto de eu falar assim, olha, acho que agora chegou o momento de eu me separar, né? Não dá mais, o casamento desgastou, acabou o amor. E aí eu falei, dessa vez, Deus não vai falar comigo, como ele falou, uma crise que eu tive há 5 anos atrás. Porque há 5 anos atrás eu tive uma crise e Deus falou comigo na palavra. E eu falei, eu só não vou se Deus falar comigo. E aí, olha, não é mágico, isso é Deus, e essa palavra ela é viva e ela fala com a gente. E eu orei, eu fui tirar a palavra há 5 anos atrás, saiu assim, olha. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Olha o que saiu. É melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda e o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair, se tem quem o ajude, está em sério apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Essa terceira corda é Deus no relacionamento, né? Então o relacionamento ele tem que estar baseado em Deus. Claro, é difícil para as pessoas entenderem isso, mas tudo é questão de escolha. Amar é uma escolha, obedecer é uma escolha, respeitar é uma escolha. E aí é claro que relacionamentos se desgastam, é claro que o casamento não é cor-de-rosa para ninguém, não interessa a sua posição social, se você é rico ou pobre, as pessoas têm problemas. Um outro sortudo vai, nossa, nunca briguei. Mas isso não é o que acontece dentro dos relacionamentos. Até porque o maior triunfo do inimigo é destruir as famílias. E a coisa mais maravilhosa que Deus criou foi a família. Através da família é que se constitui, né? Os filhos que se constituem, o povo de Deus.
E é o maior, né, meu plano mais maravilhoso é a criação, né, e as famílias, onde geram-se pessoas através, né, de Deus, do consentimento de Deus, que é criar a família, o amor, né, enfim. E eu falei assim, dessa vez Deus não vai falar comigo, né, até porque já se passaram muitos anos, eu não tô obedecendo. Imagina que Deus vai falar comigo, né, eu tô errada mesmo, eu tô cansada mesmo. E aí, assim, chegou num nível tão, assim, grave, do qual nunca tinha chegado. E nesse mesmo momento, o inimigo, ele prepara para você situações e pessoas e ofertas, né? E assim, não tô dizendo, não traí ninguém, não houve traição, nem da minha parte, nem da parte dele. Assim eu creio, né? Que eu não sonhei nada. Enfim. Não é nada disso, mas claro que houve um desentendimento de casal, assim como acontece nas melhores famílias. E só que foi de uma forma mais pesada, do qual eu falei assim, no sofá eu vou ficar, eu nunca tinha feito isso, eu abri mais uma brechona e fui pro sofá. E foi muito difícil, porque separação não é fácil, né? Eu não tava bem naquela semana, meu filho tava com crises, uma atrás da outra. Claro, por conta de tudo que a gente tava vivendo, e ele também... não que ele não queria, ele até queria, mas o emocional fica abalado, porque eu quero. Então assim, o inimigo vem, trabalha no coração, né, no seu coração, trabalha no coração dos seus filhos, trabalha no coração do seu esposo, e aí quando a gente tá bem sem praticar o mundo espiritual, que é a palavra, sabe o que a gente fala? E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado fala também, isso é besteira? As pessoas têm que ter discernimento do que elas falam. Tudo que elas falam, ela bota a culpa no diabo. Foi o diabo que usou a boca do fulano para falar. Imagina, a pessoa não é mais responsável pela própria fala? Que absurdo é esse? Que as pessoas falam e desfalam e ofendem o outro e bota a culpa no diabo depois. Fica fácil, né? Assim, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma e eu vou fazer o que eu quero e eu vou falar que a culpa é do inimigo e acabou. Falei, não aceito isso. Só que a questão, ela não deve ser olhada por esse lado. Ela deve ser olhada pelo âmbito espiritual. E não é uma coisa que começou agora, que a pessoa ter ou não ter a responsabilidade do que ela disse agora, do que ela fez para te machucar nesse momento. Isso é uma coisa que vem lá atrás, que vem desse tamanhinho e que vai entrando pelas brechas e vai crescendo e vai ficando desse tamanho. Quando você olha, quando você acorda e demora pra caramba, já tá desse tamanho dentro da sua casa e dentro da sua vida. O inimigo já fez e desfez e fez e aconteceu. E é por isso que muitos casamentos se desfazem e acabam porque as pessoas não percebem que tudo acontece primeiro no plano espiritual, e depois no físico. Tudo acontece no espiritual e depois se materializa no físico. O inimigo começa agindo na tua vida, que você acha que ele não existe, e o maior triunfo do inimigo é você achar que ele não existe e que isso é balela, e você faz tudo o que ele quer e ele não precisa se preocupar com a sua vida. E aí você, em vez de servir a Deus, você serve ao diabo, é usado pelo diabo, mas não sabe, entendeu? E é isso que acontece com a maioria das famílias, e eu não sou diferente de ninguém. Só que eu percebi que aconteceu tudo isso na minha vida. Por quê? Eu falei, Deus não vai falar comigo, eu não tô obediente, eu quero mudar de casa, e tudo ficou ruim, o lugar ficou ruim, eu vou trabalhar numa cidade diferente, era longe da minha casa, meus filhos querem isso e já deu, desgastou, acabou. E a pessoa, digníssimo esposo, que tinha me ofendido, ficou pedindo desculpa, queria conversar. Eu falei, não, você já fez isso milhões de vezes e você não muda. E a desculpa é essa, você não muda e eu não quero saber. Então, na minha cabeça, naquele momento, meu casamento não tinha mais jeito. E eu não tinha mais interesse de permanecer nele. E aí, só que eu tava mal. Pensa numa pessoa que tava assim, levantando mais cedo do que eu já levantava. Eu tinha que levantar às 4:30 da manhã, porque eu tinha que estar no trabalho, era longe. E chegava um caco aqui na minha casa, assim, e aquele clima péssimo, né? O inimigo fez o circo e ficou do jeitinho que ele queria. E aí, naquela semana faleceu um parente meu, me deixou bem chateada, né? E mais ainda, eu falei, meu Deus, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu falei, puxa, em um mês eu perdi o trabalho, né, do qual eu gostava. Meu casamento acabou, eu tirei a aliança, fui dormir no sofá
meu filho doente e minha vida virou de ponta cabeça, né? Tipo assim, falei, puxa. E aí, naquela mesma semana, isso foi do domingo pra sexta, em menos de uma semana, que eu decidi fazer tudo isso, troquei de emprego, resolvi me separar, até porque eu ia morar em outra cidade pra ficar mais perto do meu trabalho era novo, eu queria mudar de vida. E aí, na sexta-feira, pela manhã, eu tinha chorado muito na quinta-feira, muito mesmo, assim, que... Sabe o que é você chorar na rua? Descer do ônibus pra ir trabalhar, chegar, sentar no banco da praça, chorar, feita maluca, meu Deus! Eu sei que eu não tenho nem direito de pedir nada, porque eu tô, né, não tô nem em obediência. Mas me ajuda, meu Deus, assim, o que eu vou fazer? Eu tava desamparada, totalmente, assim, arrasada. O inimigo tinha conseguido o que ele queria. E decidida também. E aí, Deus não falou comigo na quinta-feira. Falei, Deus não falou nada, é porque realmente não é pra eu fazer nada mesmo, é pra eu continuar com o meu plano, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, o que aconteceu na sexta? Eu botei meu louvor, fui trabalhar, né? Não tava chorando, tava triste, mas tava, né, mais conformada com aquela situação. E aí Deus falou assim comigo, né? Ele não veio falar 1 hora comigo, não, que nem ele. Acho que eu nunca mais vou falar com essa maluca, né? Eu peço pra ela entregar a palavra pros outros, ela acha que ela tá doida. Então eu não vou mais, eu vou respeitar a falta de entendimento da Simone, né? Ele só falou assim, olha, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ai, desabei. Ele falou comigo assim, depois que eu tinha terminado de ouvir o louvor. Eu até me emociono porque ele falou assim, grandemente dentro de mim. Aí minha família, onde está meu tesouro, está meu coração, é minha família. O que eu tenho aqui nessa terra se não é minha família, né? E aí eu falei, meu Deus, Deus quer que eu fique com a minha família. É o maior bem que a gente tem. E é isso que o inimigo quer tirar da vida das pessoas, né? Ele quer acabar com tudo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se você tem saúde, se você tem família, o inimigo fica espreitando o que você tem. E às vezes a gente fala, mas eu não tenho nada, né? O que é que eu tenho nessa vida? Você tem. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus sobre a sua vida, sua família, seu bem maior, que foi Deus que preparou para você, que foi Deus que constituiu. E é claro que a gente vai ter provações, é claro que a gente tem que aprender a ser obediente, a ouvir a voz de Deus, a fazer as coisas corretas, porque se a gente der muita brecha, é isso que acontece. E aí eu acabo vindo aqui ser o exemplo vivo do erro, para que as pessoas não venham errar, ou para que se, através de Deus e do meu testemunho, por alcançar a vida de outras pessoas, eu vou ficar muito feliz e a honra e glória seja dada a Deus, que eu não mereço nada, porque eu sou falha e sou pecadora, e eu sei, eu já pedi para Deus me revestir com a tua proteção espiritual. Hoje estou indo congregar juntamente com meu filho, né? Procurei a igreja, ele já está numa igreja, estamos, não posso ficar fora. E o fora da presença, quando eu me justificava, mas eu estou na presença de Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas não é só dentro da sua casa que você tem que estar na presença de Deus. Claro que a presença de Deus ela é em todos os lugares, e nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos de pedra. Quando ele colocou a palavra viva aqui, ó, no nosso tabernáculo, aqui no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Só que nós precisamos muito, sim, congregar, tomar a Santa Ceia e praticar a espiritualidade juntamente com os irmãos. Porque isso nos traz uma egrégora de proteção espiritual muito grande. Você está orando juntamente com outras pessoas que também estão intercedendo pela tua vida, abaixo da cobertura espiritual de um pastoreado, seja de um padre, de um pastor. Você tem que buscar a Deus. Sim, praticar a sua espiritualidade, sim. Aí hoje se ouve dizer, a religião vai cair, a religião é tudo errado, não sei o quê. Mas não pode cair a palavra de Deus na sua vida, nem no seu coração e na sua família. Base da vida. Deus, família, palavra. Você segue, você enfrenta todas as provações que o mundo vai trazer para você. No mundo tereis aflições, mas vamos vencer porque Cristo venceu. E a gente é falho. O cair é do homem, sim, e o levantar é de Deus. E quando você clama por ele, não importa quem você é aí do outro lado. Deus vai falar com você e vai te levantar, vai pegar na tua mão e vai te aceitar e vai te amar
Da mesma forma, não importa os teus pecados, os teus erros, é sempre tempo de se consertar com Deus. Então, você que tá aí, quer entregar sua vida a Deus, tá com um problema que você acha que é impossível, pois a gente tem um Deus do impossível. E esse Deus do impossível, detalhe, ele parou o sol para Josué, né? Deus do impossível, ele pode transformar a tua vida. Não é um arquétipo que tem poder, lá os deuses, né? Do arquétipo, que você sabe que são deuses, vá pesquisar. Mas não é um poder que vem de Deus. Não é um poder maior do que o poder de Deus. E é por isso que as coisas vão por água abaixo. Porque são coisas que vêm com cara bonita, bonzinho, para você cair. O inimigo, ele não vai aparecer para você de chifre, falando que ele é o inimigo e quer destruir sua família. Ele vai aparecer para você como um lindo enfeite, como um lindo presente, como um lindo prato, como uma coisa maravilhosa que vai elevar a tua vida. Só que o plano dele não é esse. É destruir a tua família e a tua vida. É acabar com o que você tem, com o que Deus trouxe, com o propósito de Deus para a tua vida. Então, quando você estiver nessa situação e achar que para você aí não tem mais jeito, tem jeito sim. Deus é Deus de milagres. Deus faz milagre até hoje. E se Deus parou o sol para Josué, por que Deus não vai poder? Para Deus isso não é nada, né? Olha, eu vou entrar no casamento da Simone. Ah, mas acabou o amor. Você acha que Deus não restaura amor em corações? Acaso você acha que Deus não pode fazer isso? Claro, livre-arbítrio, escolha sua de escolher a ser obediente, a ouvir a palavra e praticar. E a fé, ela vem do ouvir. Se você encher o seu coração de fé e você praticar, Deus vai encher o seu coração de amor. Deus vai encher o seu coração, a sua vida de bênção. E Deus é Deus que muda história. E Deus é Deus do impossível, sim. E esse é um Deus vivo. Deus não é um Deus morto da cruz. Deus é um Deus vivo. A palavra dele, ela é tão poderosa que ela é uma palavra viva. E ela tem um efeito sobre a tua vida. Entendeu? E é por isso que o homem quer tirar a palavra, né? É por isso que querem perseguir a palavra. Olha o poder da palavra e da oração na tua vida, né? E muitas das vezes quando a gente tá caído, tá prostrado ali, ai, mas eu nem tô buscando mais, Senhor, eu pequei, eu olhei pro lado. Deus vai falar com você, não importa. Deus não tá aqui para te julgar, Deus não tá aqui para julgar os seus pecados, Deus não tá aqui para julgar o seu cair, Deus tá aqui para te levantar. E é isso que eu venho falar nessa noite. Tomara que Deus, através desse testemunho da minha vida, do meu erro, que Deus possa alcançar a vida de vários casais aí, de várias pessoas. E não me importa, o inimigo já perdeu, já caiu por terra em nome de Jesus. E as retaliações do inimigo não prevalecerão contra a minha vida, nem contra o meu marido, nem contra os meus filhos, nem contra a minha casa. Pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o inimigo é um perdedor. E você que tá aí do outro lado, que acha que a gente fala mais de demônio do que de Deus e que a gente endemoniza tudo, tem que ficar esperto, porque ele é um bicho querendo te pegar, tá te espreitando para ver uma brechinha para entrar na sua vida e para fazer o que ele quiser, e quando você acordar, ele já fez e já foi, já acabou. Então assim, não deixa isso acontecer. Busque Deus, busque a palavra de Deus, não importa a sua religião, não importa a sua crença. Busque amor, busque o perdão, busque um coração perdoador, busque entender o outro. A gente é falho, suscetível de erro a todo momento. A Simone nunca mais vai errar. Eu preciso que eu nunca mais erre. Mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe se eu tô preparada, né, para não errar nunca mais. Eu quero não errar mais. E para isso, eu tenho que estar vigilante, buscando todo dia. Senhor, coloco a minha vida nas tuas mãos, cuida de mim, Senhor, cuida do meu coração, fala comigo, Jesus, me guia, o guia que ele deixou para nós, ó. Essa é uma prática diária, um pouquinho por dia vai ser uma bênção na tua vida, num futuro, onde você vai ter um futuro maravilhoso com Deus. Eu vou deixar, eu não sei se dá para colocar o link desse canal, eu sigo um pastor que ele é o profeta dos sonhos. Ele é bem conhecido, ele chama-se Vinícius Iracete. E ele é o profeta dos sonhos. Como eu tenho o poder, né, da revelação dos sonhos, né? Deus me traz muitas revelações.
eu comecei a seguir o Vinícius. E ele tem vários cursos, ele tem aí o curso do Código dos Sonhos, ele tem aí, tá trazendo um curso novo, inclusive, tem a oração da manhã, a oração das 18 horas, inclusive já vou parar para orar. É muito bom poder, às vezes a gente não tem aquela disciplina, e você tá orando juntamente com o pastor aí, para 5 minutos, 10 minutos do teu dia, seja no ônibus, não interessa, no trabalho, lá no banheiro, no metrô, na sua casa, pare 5, 10 minutos e ore, juntamente com a live do pastor, que isso vai trazer uma disciplina para a tua vida. Se é difícil, porque é tão difícil para a gente parar para orar, é tanta coisa que a gente vai fazer, falar daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu faço, e aí a gente vai deixando, e o inimigo vai te entupindo de coisas para você fazer, se ocupa aqui, se ocupa ali, é a internet, é isso, é aquilo, e você acaba não fazendo. Mas pratique, que você vai ver, assim como Deus ele fez na minha vida, que sou tão pecadora como qualquer um de vocês, não sou melhor do que ninguém, Deus vai fazer na sua também. Porque Deus é um Deus vivo, a palavra é viva. E Deus ele é família, Deus é amor. Deus não é destruição, Deus não é briga, Deus não é discórdia. E o inimigo sim, quer tudo isso. Então assim, fiquemos alertos que esse testemunho vivo de vida que aconteceu comigo, você vê tudo o que aconteceu porque eu fiquei ouvindo outras coisas que não vinham de Deus. O único Deus que você tem que ouvir é Deus. É o Deus vivo, é o Deus da Bíblia, é o único, não tem outros deuses. Mas tem o Deus, não sei, mas não é maior que meu Deus. Não é Jesus Cristo que vai me levar ao Pai? Não me interessa. É assim que a gente tem que ser. Mas você é muito tapada. Não. O inimigo, se possível, vai enganar os escolhidos. E eu vou trazer uma live falando do qual eu quase fui enganada, mas o Espírito Santo me alertou a tempo com um canal que eu seguia, do qual não sigo mais, né? E tem coisas que é importante a gente saber, claro. Como eu falei, como Deus é vivo, a Terra é viva, o planeta é vivo, ele está em transição planetária, claro que sim. A gente vai acender nossa consciência, vai aprender cada vez mais, claro que sim. Só que se isso tiver acima de Deus, esquece. Nada é maior do que o Espírito Santo de Deus. Nada é maior do que Deus na nossa vida, tá? A gente não tem que aprender sobre outros deuses, que outros deuses não vai trazer, que Deus vai trazer a sua salvação, a tua vida em Cristo Jesus, o preço que Deus pagou, né? Que mandou seu filho para a cruz para morrer por nós. Nós somos salvos pela graça. Se nós não vigiarmos, e é o livre-arbítrio da gente, aí sim perderemos a nossa salvação. Não é Deus que vai julgar, que vai condenar. É a gente mesmo que vai se condenar. É nós mesmos, com os nossos atos, com os nossos passos, com os nossos caminhos, porque Deus dá livre-arbítrio. Mas isso não é pecado. Mas isso não estou fazendo nada errado. Nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, fica a dica, fica o testemunho. Um beijo aí no coração de cada um de vocês. E eu espero em Cristo Jesus que possa alcançar aí o casamento das pessoas, a vida das pessoas, e a honra e a glória seja dada somente a Deus. Amém.